Bia, você já sentiu, assim, que você precisou se encaixar em algum padrão estético ao longo da sua carreira? Não só da carreira, né? Eu acho que principalmente da nossa infância, assim, com certeza. Com certeza. Eu sempre fui muito branquinha, enfim, né? Sempre fui e continuo sendo. Inclusive, eu já duelei muito com esse estigma, sabe? Branca de neve, branquela, que a gente hoje em dia tudo é um pouco, assim, levado, né? No preciosismo da gente, às vezes, sofrer bullying. Quantas vezes já não fui estigmatizada por isso? E aí, enfim, eu sempre quis me encaixar num padrão. Ah, mais morena, ficava queimando na praia, que eu ganhei pintas. Ai, que ódio! Sardinhas É bem no isso. limite, entendeu? Então, acho que com a maturidade que temos hoje em dia, a gente vai entendendo que cada um é único, né? Aquela velha máxima e que a gente realmente é singular, a gente tem que se amar como a gente é, né? Encontrar beleza na branquinha que hoje em dia tá tão falado e tão bem recomendado como as coreanas, né? O skincare, a pele de porcelana, agora né? todo mundo quer ser, assim, a pele super, né, branca. Exatamente. Falando de história, né, antigamente, enfim, a gente vai ali para séculos atrás. Bom, minha avó passava pó de arroz no rosto, não é? É verdade. Era uma coisa que, assim, era máscara de arroz pra pele ficar veludada. É verdade. E a gente tem aí, na época, a Princesa Isabel, enfim, de muitos e muitos anos atrás, o pancake é bem branco, né? A brancura era status de riqueza, de poder, enfim, porque você não trabalhava no sol a sol. Se você tivesse tão branquinho, você mostrava que você era uma pessoa, enfim, com uma classe social mais bem-sucedida, mais elevada, porque você realmente, assim, tava num lugar, num ambiente protegido, né? Sim. Enfim. Mas eu acho que tudo que vai e volta, né? Assim como na moda, a gente vê também na beleza. Exato. Que é exatamente isso que você falou antes. Lá atrás, passavam mesmo esses pós, né? Pra ficar bem branquinho. Depois veio essa moda de ser mais bronzeada, o que acabou com a pele de muita gente, é verdade. Quem quer ser bronzeado hoje em dia tem milhares de artifícios, né? Eu acho que, inclusive, quando eu vou pra praia, eu dou uma bronzeadinha no rosto, no corpo, né? Mas é isso, agora a gente tá vendo essa moda coreana dos 50 mil passos, que também as mulheres buscam essa coisa mais branquinha. Bonequinha, né? Por isso que eu acho importante a gente se aceitar do jeito que a gente é, entendeu? Em algum momento da nossa vida, a gente vai ser tendência. Né? A minha chegou! Yes! A Louis Vuitton anunciou a sua entrada no mercado de maquiagem com a linha La Beauté Louis Vuitton, junto com a maquiadora Pat McGrath. A Celine, em fevereiro desse ano, lançou uma coleção de batons. Jacquemus anunciou a sua parceria com a L'Oréal para desenvolver a sua primeira linha de beleza. A Balmain e a Estée Lauder estão juntas para criar uma divisão de beleza. A Miu Miu também está entrando nessa lista. Enfim, o que dá para perceber é que as marcas de luxo enxergam a beleza como mais uma possibilidade de fazer parte da vida do consumidor. Bia, por que oferecer esse tipo de produto é tão importante para as marcas de luxo? Primeiro, porque é o ponto de contato mais íntimo que essas marcas têm com as consumidoras, ou os consumidores, que os homens também estão ganhando realmente muito protagonismo nesse mercado, né? Estão se cuidando cada vez mais. A beleza, ela é a porta de entrada para o mercado de luxo. Você começa, na verdade, o seu primeiro contato com essas marcas através do seu skincare, do seu dia a dia. Uhum. Então, você cria uma intimidade e você acaba participando da rotina da sua consumidora. Uhum. Então, é importante porque você acaba criando um vínculo emocional com ela. E aí, isso vai se estendendo para outras gamas e vai abrindo possibilidades para entrada em outros mercados. Aí você vai para os acessórios, você vai para os sapatos, óculos, bijuterias. E hoje em dia também a gente entendeu que os cafés, né, como o lifestyle, os hotéis, a hotelaria. Então, na verdade, a marca de luxo, ela quer permear toda a tua vida, teu cotidiano. Uhum. Seja no ponto em que você acorda, que você passa um creme, uma base, alguma coisa, que você faz um carinho, cuida da sua autoestima, como também quando você vai desfrutar do momento em família e vai dormir no hotel da marca. Uhum, é verdade. E eu acho também que tem outra questão que, por exemplo, se eu não sou super cliente ainda de determinada marca, sei lá, da Dior ou da Louis Vuitton, enfim, Chanel, eu acho que comprar esses produtos que são mais baratos do que o resto, talvez comece a me fazer,
assim, me encantar um pouco mais pela marca, tipo, falar, nossa, que gostoso que é usar esse produto, né, diferente dos outros, enfim. Eu acho que também tem essa questão de possibilitar que possíveis pessoas que ainda não são clientes, conheçam um pouco mais da marca, né, Com Bia? certeza, com certeza. E assim, as Maisons, a Chanel, por exemplo, ela tem uma entrega tão bonita e tão primorosa com as embalagens de... Você pode comprar um batom. Ela vem assim, ele vem embalado como se fosse uma bolsa. Uhum. Eu acho que isso já começa a agregar valor desde aí, e o consumidor, independente se ele gasta R$300 num batom ou 30 mil em uma bolsa, ele vai entender o cuidado que ele tem. Porque é sobre isso, né? A gente, na verdade, no mercado de luxo, a gente vende storytelling, que realmente é a arte de contar a história. São marcas centenárias, então para a marca ser de luxo, ela tem uma série de coisas que ela precisa seguir. E você, obviamente, você tá comprando todo esse legado, né? Uhum. E você tem que participar desses momentos especiais. E uma embalagem bem feita, perfumada, né? Que você desembrulha, é uma descoberta pra gente mesmo, não é? Eu acho que desde da sua experiência ali na loja, que você, sei lá, vai provando, vai conhecendo os produtos e tal, você fala, ai, que gostoso. Aí você chega em casa, você abre aquela, sabe, vem aquele aroma, Você sente as abelhas aquela coisa da gostosa. Guerlain. Mais ou Não menos é? isso, é uma experiência muito gostosa, assim. Sim. E é diferente do que se você tivesse comprado um batom ou qualquer Uma coisa farmácia, numa né? farmácia. É uma compra entendeu? mais fria, mais imediatista. A compra de luxo, ela é completamente emocional. Por mais que às vezes seja de um batom, você tem... O Pantone vermelho, ele é infinito, né? Então, assim, por que você escolheu um batom da Hermès, né? Por que você escolheu um gloss da Chanel ou um creme de uma base da Guerlain? Porque, às vezes, aquelas consumidoras, elas ficam muitas vezes sonhando, né? Sim. Em ter aquela base específica. E, eu vou usar essa base pra sair à noite com as minhas amigas, pra um jantar especial. Né? Eu acho legal isso também, porque é um carinho que a gente faz. Claro. Obviamente, assim, é o nosso momento de usar, vai em casa, aquela taça mais bonita, aquele jogo de copos, né? De pratos que a gente sempre quis pra receber uma visita. É um momento mais especial, né? Exato, mas eu acho que, assim como a maquiagem, a gente depois falando do dia a dia com pandemia, até vou entrar num assunto que não tem muito a ver com beleza, mas como ressignificação até do luxo, eu acho que a gente repensou muito a nossa arte de viver, porque a gente viu que é tão efêmera a nossa vida, É verdade. o nosso futuro ele é tão incerto, não é verdade, que a gente falou, deixa eu me dar o luxo de fazer de usar isso o que eu tenho de melhor, agora, de fazer né? pra mim, usar minha melhor base, porque a gente não saía de casa. Então, eu acho que verdade. isso também trouxe aí, por isso que eu acho que tantas marcas estão entrando na beleza. Elas viram uma oportunidade da gente se cuidar, o autocuidado, ele tá crescendo muito. Assim como a gente tá tendo também um crescimento exponencial na rotina de cuidados físicos, atividade física. De bem-estar, né? Tanta gente fazendo, né, exercício físico, você tá vendo, assim, no meu Instagram é só academia, graças a Deus. É verdade. Não é? A gente tá vendo aí, isso reflete em todas as áreas, né, no cuidado com a pele. Mas enfim. você vê as pessoas hoje em dia envelhecendo muito melhor do que 10 anos atrás, do que 20 anos, e nem se fala do que 30 anos atrás, assim. Sim. Eu lembro, por exemplo, quando eu falava, minha avó tem 60 anos, ela era uma velhinha, assim, Beirava velhinha. os 80, né? A gente tá passando Exato. a mais, na verdade. Hoje eu olho minha mãe e eu acho que ela tá super bem, entendeu? Mas eu, com todos esses cuidados que eu acho que a gente tem a possibilidade de ter, e isso... Esse amor, sabe? Que, eu quero ficar em casa, eu quero fazer uma máscara, eu quero hidratar minha pele, eu quero hidratar meu cabelo, enfim, eu quero cuidar de mim. Eu acho que a gente vai chegar assim com 60 anos, arrasando. Carinha de 40. Carinha, um corpinho, assim, sabe? Eu acho que a gente vai muito bem, porque é isso, eu acho que a gente tá se olhando mesmo, sempre buscando o nosso melhor, e não só o externo, eu acho que muito interno, Total. sabe? Esse bem-estar que você falou, tipo... Que não é só uma maquiagem que vai fazer a gente ficar bonita. Eu acho que você precisa se cuidar, né? Completamente ali. E você acaba entrando em dois momentos, assim, quando a gente fala do se aceitar ou de se achar bonita, né? Enfim, de valorizar o que cada um tem. Porque Ana tem os olhos verdes maravilhosos. Não é verde, amiga, é azul. Mas você tá na paleta verde, então ele tá tendenciando pro verde. Então hoje ele é verde. É azul, então mais maravilhoso ainda, entendeu? Eu gosto muito do meu sorriso. Então, assim, cada um valoriza. Eu passei um batom, você esfumou o olho. E a gente vai, né? Não é pra eu ter o olho azul, sorriso bonito, cabelo, não sei o quê. Não dá. Pele bronzeadérrima, assim, não é? Tipo, e às vezes você pode
ter tudo isso e ficar uma coisa estranha, entendeu? E outra, parece que, enfim, eu tenho amigas que são belíssimas, assim, que beiram a perfeição e estão sempre se comparando. Então, sempre assim, nossa, mas de repente achando um defeito, porque a gente também tem os dois lados, né? Com a pandemia, a gente foi muito pro bem, que é olhar pra dentro e fazer esse exercício. Pra quem aprendeu e teve oportunidade, eu acho que foi um exercício valioso, né? Mas também tem e aqueles que infelizmente ficam no eterno ali sadomasoquismo, sabe? Nunca tá bem, nunca tá bom. Tem que estar perfeito. A gente tem aí várias cirurgias, várias coisas paliativas também, que a pessoa tá sempre refém, né? Você não pode virar refém da beleza, não né? Não pode. E eu acho assim, eu acho errado também, tudo bem, eu posso me comparar com você, mas obviamente a gente tem a beleza muito diferente. Muito diferente, exato. Então, o que eu vou me comparar? Talvez, eu gosto da sobrancelha da Bia, será que eu consigo chegar, sei lá, numa sobrancelha desenhada dessa forma? Mas assim, é uma coisa que talvez é um pouco parecida com a minha também, sabe? Exato. Eu acho que comparação tem que ser com alguma coisa meio parecido com você. E eu acho que quando a gente se compara com coisas que a gente vê na rede social, aí tá tudo errado. Não, aí é o mental, né? É mental, porque a gente sabe que na rede social, que tem muita coisa, obviamente, que é verdade, mas tem muita coisa que é mentira, e mexida, e filtro, e, assim, que aí na nossa vida real aqui a gente não consegue chegar, né? Não. Jamais, nem queremos. E como você descreve a sua relação pessoal com a beleza hoje? Olha, ela evoluiu bastante. Graças a Deus, pra melhor, assim. Então, como a gente começou falando, quando a gente é mais nova, obviamente, a gente quer seguir os padrões, né? Então, você quer, de novo, ficar mais bronzeada, etc. Mas, assim, hoje... eu me acho linda. É isso! Graças a Deus, assim... eu me aceito muito. Óbvio, eu tenho algumas coisas, eu sou uma pessoa muito exigente, porque eu falo que meu olhar foi treinado pra achar defeito. Então, assim, o olhar do mercado de luxo, ele é feito pra você beirar a perfeição. Por muitos anos, eu trazia isso pra mim. Então, eu queria beirar a perfeição de uma série de coisas, tanto de corpo, quanto de rosto, cabelo e tal. Hoje em dia, eu uso muito a beleza a meu favor, assim. Então, obviamente, eu me respeito. Não me cobro estar sempre impecável, porque uma vez eu vi a Bruna Marquezine num podcast, ela falou, gente, eu quero exercer o direito de estar feia. Óbvio. De ser feia na minha casa, sabe? De moletom, sem maquiagem, cabelo mal lavado, desgrenhado. Então, assim, eu me dou o direito também de ser feia, sabe? Nos meus momentos. Sim. Porque a gente que trabalha com o mercado, né? Enfim, nessa área de luxo, beleza, estética... a gente acaba vendendo muito a nossa imagem. É verdade. Então, eu uso a minha imagem, me cuido muito bem a meu favor, pra estar ali representando bem os meus clientes, porque eu sei que é importante pra eles também ter uma pessoa que seja alinhada com os valores, enfim, com a estética. E quando eu falo estética, eu acho que, assim, a pessoa bonita, minha mãe sempre me fala uma coisa, bem cuidada, não é ela dos pés à cabeça, de grife, etc. Então, a minha relação com beleza, principalmente hoje em dia, tem a ver com limpeza. Que é um cabelo bonito, bem lavado, escovado, uma pele limpa. Eu passo um protetor solar com cor, entendeu? Hoje eu passei uma basezinha. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial, mas assim, meu normal, assim, é um protetor solar com cor, um corretivinho. Às vezes o batom mesmo eu faço de blush e um rímel, porque eu não saio sem batom e sem rímel. Mas é isso, assim, eu não sou escrava da beleza e eu realmente, assim, procuro parecer o mais natural possível, porque é aquilo, né? A pessoa depois vai te ver na rua e te vê na foto e não te reconhece. Quem que é essa pessoa, né? Então eu quero muito ser fiel ao que eu sou no pessoal, sabe? Hoje em dia eu não quero mudar, assim, nada. Eu quero realmente conservar, fazer os cuidados preventivos, botox, etc., que a gente tem que fazer, mas realmente parecer cada vez mais comigo mesma, sabe? Eu acho que a sua beleza, a sua maquiagem, a sua, falando assim, generalizando, tá? A nossa beleza e a nossa maquiagem, ela tem que conversar muito com quem a gente é, com o nosso estilo, e eu acho que você, por exemplo, é uma pessoa muito leve. Então, eu acho que quando você é uma pessoa muito leve, sabe? Que se você tá, assim, com uma roupa que é super chique, mas que eu não diria confortável, mas você tá chique, mas você não tá despojada, quadradona, sabe? Você tá despojada e tal. Acho que tudo ali conversa, tudo entendeu? Conversa. Eu acho que aí as pessoas se sentem mais confortáveis pra ficar com você. Porque você também sabe se portar, você sabe, tá tudo certo, não tem nada fora do lugar aí. E aí eu acho que talvez se você colocasse uma maquiagem super forte, você ficasse mascarada. Pode ser também, né? Pode ser.
Daquelas pessoas que às vezes a gente brinca que o cílio chega antes da pessoa. Exato, fica uma coisa assim, tipo, mas quem é ela? E aí também não sei, no mercado de luxo, se isso seria bem visto, porque como você falou, Não. essa limpeza que você falou também é fundamental para as pessoas terem essa liberdade com você, para elas verem quem você o é natural, de verdade, né? Acho que você falou uma coisa, o conforto da gente estar na sua própria pele e de você se sentir bem. Por que as marcas estão indo pro lifestyle da hotelaria, estão indo para muitas vezes fazendo movelaria, né? Design de móveis, a gente tem aí também marcas que estão fazendo tableware, né? Enfim, porque as pessoas estão entendendo que elas querem trazer um conforto também. E principalmente no natural, a gente acaba indo para as fibras naturais das roupas, os tecidos. A gente tem essa pegada ESG, que aí você entra em várias, né? A gente abre um leque gigante a gente pode fazer um podcast só de beleza e ESG. Mas assim, realmente, a gente acaba tendo uma consciência de que as maquiagens, obviamente, que elas têm componentes naturais, né? A gente sabe que tem uma durabilidade diferente, os tons são diferentes. Então, acho que tudo isso é engraçado como, no fundo, é um ciclo mesmo, né? É um ciclo. Tudo se conversa. Você tem aí a entrada no mercado da beleza, mas você não pode também estar muito maquiada. E aí você tem as tramas tão tons mais claros. A gente tá aí com Pantone, que é Chocomousse, né? Mocha Mousse. Então, que é justamente essa coisa mais pro terroso. Influencia pra caramba. Então, assim, uma coisa vai acompanhando a outra, né? E eu acho que a gente, como tendência pessoal, assim, a gente tá muito alinhado com isso, né? Sim. Eu falo assim, a gente, eu e você, mas eu acho que a maioria das pessoas que a gente convive tá um pouco mais nesse comfort look, né? Nesse athleisure look. Total. Você sai da academia, às vezes põe um blazer, sem aquela montação. Acho que o Brasil já foi muito assim. Eu também acho. Na minha assim, época da mostrar, festa de 15 né? anos, meu Deus, era aquela maquiagem da Criolan. Que era maquiagem super forte, que a história é toda feita pra artistas, né? Exato, pra correção mesmo, Pra né? correção, né? Lembra? Mas eu acho que a Kim Kardashian também, sei lá, 5, 10 anos... 10? Será que já fez tudo isso? Não sei. Com aqueles contornos e tal, todo mundo, né? Queria fazer aquele rosto super desenhado e tal. Sim. Ai, nossa, hoje, graças a Deus, tá diferente, né, Bia? Você fez aqueles... Você chegou a fazer aquelas maquiagens? Eu sou uma péssima automaquiadora, tá? Assim, o que eu sei fazer não sai muito disso que vocês estão vendo aqui. Mas eu já fui em algumas maquiadoras quando eu tinha evento e elas fizeram, assim, óbvio, gente, é uma cirurgia plástica sem intervenção. Assim, você fica, nossa, uau. Mas é aquilo, às vezes você não se reconhece, não é? Eu confesso que eu já fiz maquiagens com maquiadores bons, assim, a maquiagem ficou linda. Mas eu olho no espelho e falo, quem é? Quem é? Porque, não é? assim, tem alguma coisa estranha aqui. Porque é isso, eu também tô mais acostumada a fazer minha maquiagem. E eu acho também, assim, eu trabalhei em empresa francesa há muito tempo. Os franceses têm um jeito mais de viver a vida leve, assim, aquela coisa, camiseta listrada, calça jeans e mocassim, baguete do lado. Mas, assim, brincadeiras à parte, eles são mais também extrovertidos. A mulher francesa, ela não usa muito. Eu morei na Alemanha também. E é super chique, né? Super chique. Eu morei na Alemanha quando eu era adolescente, então os alemães também. O europeu, de fato, assim, ele é muito natural. E eu lembro que eu tinha 15 anos quando eu fui morar fora. E aí eu lembro que era uma época assim, né? Pré-adolescência, aquela coisa, você começa a sair, etc. Então o brasileiro se produz muito. Então eu comecei a sair quando eu morava fora. E eu via minhas irmãs na minha família, né? A minha host family, assim. Elas eram, assim, super básicas. Saíam pra balada, assim, às vezes de tênis. E você fala, gente, e faziam um mega sucesso. E você com saltão. Né? E eu com saltão, e ninguém entendendo, assim, de onde veio essa louca, né? Olha como é cultural. É muito cultural. E aí, como que você conseguiu balancear? Porque eu imagino que você, tendo essas experiências lá fora, depois voltar pro Brasil, como que você balanceou, assim? Você tem um pouquinho da cultura alemã e francesa na sua maquiagem, no seu look? Ou não? Você acha que você já tá toda brasileira de novo? Não tô toda brasileira de novo, não. Assim, obviamente que tem o meu gosto pessoal, que batom eu comecei a usar com 2 anos de idade, tá? 2? Tem foto. Tenho como provar. Tenho como provar. Não, minha mãe, se estiver assistindo, ela há de assistir, ela vai falar, realmente, ela tem essa foto. Tem uma foto minha com 2 anos com batom vermelho na mão. Mentira. E passando batom. Então, batom, assim, jamais. Sempre foi a tua vida. Minha vida é minha identidade, assim, minha marca registrada, assim, batom vermelho. Aí eu uso diferentes tonalidades, tá? Obviamente, eu sempre usei uma coisa mais carregada quando eu era mais nova, mas a minha convivência realmente
com essas pessoas, né, enfim, esses gringos, etc. E trabalhei na LVMH há quase 10 anos, então convivia muito com eles. Você começa a entender, acha às vezes até um pouco brega, fala, nossa, eu tô too much, sabe? Aquela frase cérebro da Chanel, menos é mais. Óbvio, às vezes ai, Bia, você acha que hoje eu tô too much? Tá maravilhosa! Tá zero too much, tá maravilhosa. Não, eu vim toda colorida, né? Mas assim, não, mas eu acho que é isso, a gente tem que se sentir confortável. Às vezes o nosso maximalismo, eu tenho 2 amigas que são super maximalistas, 2 irmãs, até elas sabem com quem eu tô falando. Que se elas estiverem básicas, não é elas. Sim. Não são elas, entendeu? Então eu acho que também é isso. Não adianta você... Tem uma tia que ela não sabe andar de rasteirinha, ela só anda de salto. Mas é o estilo da pessoa, gente, se você colocar uma rasteirinha na minha tia, um tênis, ela anda mal. Ela não parece ela. Então também é sobre isso. Não adianta a tendência ser máximo e você ser mínimo, sabe? Eu acho que é isso. É você saber respeitar o seu estilo. Eu, obviamente, mudei de estilo várias vezes. Uma coisa que eu não mudo é o batom. O rímel, que eu gosto muito, é a sobrancelha que você falou, eu gosto dela bem marcada, agora tá usando não fazer, então eu tô deixando ela mais wild, assim. E a cintura marcada no estilo. Ah, eu adoro. Então, assim, o Dior acabou, graças a Deus, assim, tipo, uma bela escola em que essa parte do feminino, sabe, da taille bar, da cintura marcada, eu sempre gostei muito. Mas o resto a gente vai tendo fases, né? Fases que você trabalha mais com multinacional, você usa mais salto, mais taillé, mais terninho. Eu agora estou empreendendo, então eu tô um pouco mais confortável. Tem muita ralação aí por trás do glamour. Quem vê o close não vê o corre, né? É verdade. Então, é isso. E o nosso estilo se adapta. A nossa beleza se adapta. Isso que eu ia te perguntar. Você sempre trabalhou com marketing? Sempre trabalhei com marketing. E sempre trabalhou com marketing pro mercado de luxo? Sempre. Eu comecei, na verdade, na minha carreira no mercado de luxo como vendedora da Daslu. Tá. Porque eu sempre tive vontade... Bom, eu não sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, de Catanduva, capital nacional do ventilador. É importante essa informação. Muitos de vocês conhecem Catanduva nas casas de vocês. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu sempre trabalhei com esse mercado, mas antes de entrar, de fato, no marketing, eu queria muito conhecer a clientela. Como eu não sou de São Paulo, foi uma excelente maneira de eu conhecer as pessoas ali no dia a dia, né? As clientes, de fato. E aí, depois da Daslu, eu acabei entrando pro grupo LVMH, fiquei quase uma década. Fui responsável pela Dior na América Latina, na parte de relações públicas e marketing. Depois da Rimowa, também na América Latina. Fiquei 5 anos na Rimowa, os últimos 5. E aí, acabei indo para outros mercados, mas sempre nessa área de luxo. Real estate, a parte de construção, focada para o mercado de luxo. Shopping center, que atendia um público de luxo. Fiz consultoria para o mercado de luxo. E aí... antes eu era, né, uma pessoa interna, né, para as multinacionais, para as empresas, e eu decidi fazer o que eu faço de melhor para clientes, né, então eu acabei virando prestadora de serviço, né, com a minha empresa. E como isso mexeu com a sua imagem e como você se vê, assim, quando você trabalhava para as empresas e hoje em dia que você tá por conta própria? Mudou uma coisa que eu acho que muitas vezes, quando eu era interna, né, eu trabalhava para as empresas, eu não tinha tanta preocupação em passar 2 informações, que era autenticidade e poder. Como eu não era CEO, né, eu era diretora de marketing, até tinha algo que você não precisa sobressair tanto, assim, então você não tem que mostrar que você é a primeira pessoa ali, é a porta-voz. Então, isso me deixava mais confortável no meu papel, porque eu estava ali, muitas vezes, trabalhando nos bastidores para que as pessoas sobressaíssem, a marca fizesse sucesso, estava mais ali behind the scenes. Então, eu tinha uma imagem alinhada, eu usava as marcas legais do grupo e tal, mas era muito mais, assim, pensando na marca em si. Eu não era tanto foco. Agora, do outro lado, eu acho que eu preciso, de uma certa forma, passar uma imagem de sucesso / poder, né? Que é o bendito empoderamento feminino. Mas é algo que a gente também tem que tomar muito cuidado. Até meu namorado me mandou um meme esses dias que essa coisa do empoderamento acaba fazendo com que a gente se sinta centro do mundo, às vezes. É verdade. E a gente não é, a gente é muito pequenininho. Então, assim... poder ali para o meu círculo de clientes que precisam estar felizes e confiantes que eu faço um bom trabalho, que sou uma pessoa forte, né? Eu acho que é isso. Você precisa levar os seus clientes e falar, poxa, eu vou fazer o meu melhor. Então, você tem que trazer uma imagem aí meio de girl boss, né? Sim, até para dar segurança, Para dar segurança. Então, acho que meu principal ponto é esse. Como eu tenho um pouco, assim, um rosto mais delicado, então eu acabei, assim...
meio que investindo em algumas coisas, sabe? Eu acho que essa coisa da sobrancelha me ajudou. Sim, que dá um aspecto mais forte. Mais forte, exato. Então, essa coisa do cinto, às vezes eu usava mais fino, ele um pouco mais largo. Então, eu uso, às vezes, alguns pontos pra me favorecer. Os brincos, por exemplo, tô com um brinco de metal um pouco mais moderno, assim, ele traz também uma modernidade. Então, assim, minha querida consultora de estilo, Camila Mundella, fazendo propaganda pra ela aqui, que me dá essas dicas, assim, porque ela falou, Bia, sabe, às vezes a gente repartiu o cabelo no meio, tem uma série de coisas que vai ajustando a tua imagem. Então, acho que hoje o principal foco é, preciso ser autêntica, porque a concorrência está aí, a gente precisa sair na frente, e eu preciso me mostrar uma pessoa forte e poderosa, assim, de sucesso, Sim. sabe? E você usa a sua imagem pra isso. Uso uma imagem pra isso, sim. Espero passar a imagem certa. Passa. Você que diz aí. Gente, porque eu acho, assim, um poder. A imagem dela tá sempre super bem arrumada, tanto que hoje eu vim fazer esse episódio, assim. Ai, maravilhosa. Né, tá bem lindíssima. chique. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente sempre pensa, assim, que as pessoas poderosas e tal são super inalcançáveis. E eu acho você uma menina incrível, assim, Ai, fofa. obrigada. Gostoso de conversar, sabe? Então, É recíproco. é pacote completo aqui. Obrigada, querida. E aí, como você acha que as marcas de luxo, elas influenciam na autoimagem das pessoas, assim, das consumidoras? Nossa, muito, né? A gente é espelho. Então, assim, as marcas de luxo, às vezes eu acho que elas nem imaginam O quanto, né? o quão poderosas elas são, né? Porque você escolher a Ana ou a Bia pra estarem ali estampando uma campanha, você impacta demais. Principalmente a nova geração, que tá over, né? Essa geração nova de 13, 14, 15 anos já. Enfim, não sei se você viu na Sephora de Paris, eles estavam assim... tinham que ter uma série de vigilantes, porque eles estavam... As crianças de 12, 13 anos, né? Pré-adolescentes... Ficam loucas, Ficam loucas, querem provar tudo. O TikTok, né? Tá ensinando muito, assim, é uma resenha atrás da outra, que é muito legal. Mas, assim, você vê menininhas super novinhas que eu nem sabia o que era. De repente, o bump que dá o glow, não sei onde. É porque na nossa época era, tipo, não tinha tanta nada, opção entendeu? também, Era aquela né? paleta, assim, de sombra, toda colorida, que era muito mais um brinquedo do que maquiagem, enfim. Você sabe que a gente até fez um episódio de skincare em criança. Você fez? Fiz, porque chamei uma dermatologista que é especialista Que legal! em dermatologia pediátrica pra falar exatamente sobre isso. Porque, assim, é gostoso fazer skincare, né? Mas uma criança não precisa de nada disso no rosto. Criança, a pele tem que respirar, né, gente? Exato. A nossa pele é viva. Imagina uma criança passando retinol no rosto, entendeu? Exato. Aquela pele que é super fina, enfim. Então, se você faz isso nas campanhas, assim, dependendo do tipo de beleza que você põe, você acaba influenciando, né? demais. A gente sabe que não é todo mundo, tá? Mas muita gente que consome luxo busca a validação e status. Né? Você acha que as pessoas hoje consomem luxo muito mais por causa dessa validação ou porque elas realmente gostam das marcas? Eu acho que a gente tem os dois pontos, tá? Tem aquelas marcas que são quiet luxury, que é o luxo silencioso, em que elas são um pouco mais discretas e a pessoa não precisa do logo para ela se sentir ali no topo da pirâmide. Então, essas pessoas que consomem essas marcas, mas essas marcas a gente não vamos generalizar, são pessoas que, assim, não faz sentido se a pessoa tá vendo a marca ou não. Ela gosta da qualidade, ela entende que aquela marca é uma marca que tem processo, né? Enfim, que cumpre as coisas que ela acha que fazem sentido pra ela. Tem aquelas outras que adoram também mostrar que ela tá fazendo... Eu tava em Nova York ano passado e tinha lançado a collab... Ai, meu Deus, eu sei que eu vou falar direito. Era do Gucci com uma outra marca. Assim, gente, você queria comprar o batom só pra guardar, assim, né? Tudo, a embalagem, enfim. Mas, assim... Claramente eu ia ter um batom porque eu queria ostentar a embalagem, entendeu? Então eu acho que tem os momentos, né? Tem os momentos. Mas eu acho que as pessoas estão principalmente se relacionando hoje em dia com as marcas pelas experiências que elas te propõem. Sim. Que elas te proporcionam, desculpa. Muito mais também por isso, sabe? Porque a gente hoje em dia tem uma gama tão imensa, tão vasta de marcas de luxo. É verdade. Assim, como escolher, né? Escolher, assim, eu tô aí agora eu vou falar quase a minha idade. Mais de 15 anos no mercado de luxo. Se você fala 15 anos atrás, gente, tinha shopping em São Paulo que nem existia. É verdade.
Então, assim, a gente tinha 1 ou 2 marcas que, nossa, você comprou, você ia para os Estados Unidos, para a Europa para poder comprar alguma coisa. Então, a concorrência também fez com que a gente tivesse poder da escolha. Então, a gente começou a entender, beleza, eu tenho 10 marcas para comprar no Brasil, antes eu tinha 2. Então, eu vou comprar a marca que eu mais me sinto confortável, que mais tem a ver com os meus valores, né? Acho que tem bem isso hoje em dia, sabia? Eu também acho, As pessoas estão mais alinhadas, né? Pode até buscar um pouco ali de status e validação, mas buscando a marca que mais tem a ver com o estilo, com os valores da pessoa, né? Não é só o essa ou essa. É que eu sou louca da embalagem, então eu vejo uma embalagem diferente, eu adoro em farmácia, principalmente fora, assim, eu adoro, né? Em farmácia, raiz. né? Gente, é muito gostoso, né? Imagina quando eu conseguir ir pra Coreia, o meu sonho, assim, imagina eu comprar um monte de coisinha, Você né? Me chama, óbvio. Um monte de máscara, Um monte de produto. máscara Ô, Bia, pra tudo. Que delícia. Você guarda a embalagem em sacola? Guardo. Mentira! Ai, confesso, tem um lado meio apegada, tem algumas que eu não consigo. né? Tem coisa que você compra, assim, e é tão bonita a Vidro sacola. de perfume. Gente, tem um que é um salto, assim, coisa mais maravilhosa. Tá ali sem uma gotinha de perfume, mas ela está ali na minha... Tá fazendo aqui, sei lá, é um enfeite, né? Aí eu acho que é isso. Decoração. Inclusive, tem uma tendência dos perfumes árabes recente, que agora tá super forte, que o foco eram as embalagens. Eles estavam fazendo sucesso porque era tão maravilhoso, tão especial, que as pessoas guardavam as embalagens. E guarda pra sempre. Guarda pra sempre. É uma outra estratégia de marketing. Então, vai colocando um outro perfume lá dentro, mas não quero perder a embalagem. Não quero perder a embalagem, mas eu sou a louca da sacola. Né? Julguem-me. Jamais, gente. Quem não é? Eu também tenho sacola tela em casa. Eu adoro. Sempre vai precisar. Ai, se eu precisar, né? Então, vou jogar fora, né? Não. Ô, Bia, e eu acho que hoje também se fala muito sobre diversidade e inclusão. Sim. Você acha que as marcas de luxo, elas estão preparadas para essa conversa? Elas já começaram a ter essa conversa ou ainda, assim, elas estão um pouco tímidas? Sinceramente, eu acho que pros dias de hoje, eu acho que elas estão um pouco tímidas. É uma opinião pessoal minha, tá? Eu sempre gosto de lembrar de campanhas da Dove, que não é uma marca de luxo, mas que ela sempre exaltou a beleza da mulher, né? Quantos festivais de Cannes eles ganharam com propagandas, assim, lindíssimas, belíssimas. Então, eu acho que falta aí um olhar com um pouco mais de carinho para algumas, não vou falar minorias, porque hoje em dia a gente é tão clusterizada, né, a nossa população, assim, de beleza, a gente tem aí, graças a Deus, tanta gente assumindo aí as suas sardinhas. A própria beleza, A própria beleza, então, assim, eu acho que elas teriam uma oportunidade maravilhosa para fazer, de repente, coisas específicas para cada um, né? Não precisa ser uma campanha, né, mas alguma coisa de comunicação, às vezes, que fale mesmo com um público, né, diferente. Não, eu vou falar uma coisa, pode parecer até, assim, até exagero meu, tá? Mas eu acho, por exemplo, comparando, tá? O mercado pet, que hoje em dia a gente humanizou muito os animais, tá? Comparando ao tempo que eles estão humanizados, né? Que a gente tem aí tantas coisas especializadas. Para os seres humanos como nós, eu acho que eles estão muito mais avançados. De verdade, eu tenho um gato, né? Eu sou apaixonada por animal, assim, mas gato pra mim é meu tudo. Então eu muitas vezes falei, nossa, não tem quase nada. De 2 anos pra cá... De repente, virou uma criança, virou né? uma criança. Se eu quiser investir, porque não humaniza o meu gato, mas eu não julgo também quem humaniza... Assim, eu poderia ter uma gama de tudo, de perfume, de patinha, de unhinha, de escova de dente, de tudo. Então, assim, vamos fazer um paralelo, voltando pra nossa realidade? Eu acho que a gente tem aí pessoas que poderiam ser mais agraciadas com esse mercado da beleza, sabe? Sim, né? Pelo mercado do luxo, o mercado nacional, exato, o mercado nacional de beleza mais democrático, eu acho que estão investindo bastante. Eu vejo muitas coisas específicas para cabelos cacheados, afro, cabelos muito lisos, com muita química, a gente falando ali de cabelo, né? Mas quando a gente faz um paralelo para essas grandes marcas que você comentou no início, eu vejo muito assim, lançar uma marca, mas é uma marca que é um pouco heterogênea, né? Ela serve para todo mundo. Então, eu acho que também o legal do luxo é você fazer algo customizado. Também algo acho. ilimitado. Elas ganhariam muito, sabia, com isso. Eu não tenho dúvida. Você acha que, assim, é engraçado que quando a gente fala sobre o mercado do luxo, principalmente pra beleza, eu, pelo menos, eu penso muito em marca de fora. Você acha que aqui no Brasil o mercado do luxo está em expansão? Eu digo, tanto pra beleza quanto pra moda? Eu acho. Sempre. Né? Sempre.
graças a Deus, a gente tem um mercado até, assim, falando de números que são surreais, tá? Quando a gente fala de aviação executiva, que estivemos juntos na feira há poucos dias atrás, o Brasil é o segundo maior mercado mundial de aviação executiva. A gente tem aí, principalmente o mercado agronegócio, crescendo absurdamente. Porque a população brasileira está crescendo, mundial também. Muitos alimentos vêm do Brasil, né? A gente exporta muita coisa. Então, a gente tem aí a galera do agro enriquecendo muito. A turma também de dermato, né? De cuidados pessoais, muito. Porque é isso, gente. E a gente vai enriquecendo, né? Sim. Graças a Deus. E as marcas, elas têm, sim, muito potencial no Brasil. Eu acho que o brasileiro, ele sempre gostou de se cuidar. Minhas amigas que moram fora, assim, vem dentista em São Paulo, faz plástica em São Paulo. Em São Paulo eu falo geral, tá? Que a gente tá aqui, mas assim, vem pro Brasil pra se cuidar, pra poder ir na dermato, pra poder retocar o botox, pra fazer de repente ter filho, porque acha que tem mais cuidado. Então eu acho que o Brasil, ele tem aí um cuidado com a estética e a gente realmente gosta. A gente gosta, assim, você vai escolher, tem amigas que vão ter bebê. Eu vou nesse ou nesse hospital? Qual a melhor hotelaria? Elas perguntam. Não, mas é verdade. Não é? Então, verdade. assim, a gente vê que o luxo, se dar ao luxo, né, é algo que a gente, de novo, acho que desde a pandemia tá sendo algo crescente. A gente tá realmente entendendo que a gente merece. Né? Não é aquela coisa trabalhar pra viver, mas é pra desfrutar, né? É verdade, isso não tem graça. Não tem graça, né, gente? E eu acho que aqui no Brasil, falando especificamente sobre essa beleza brasileira que é tão diversa, né? Eu acho que, imagina uma marca de luxo que pode oferecer produtos de uma qualidade, assim, incrível para esse tanto de mulher, entendeu? Aí, obviamente, precisa ser para cabelo liso, cabelo cacheado, peles, né? Todas, acrílicas, normais e tal, sim. Mas eu acho que tem um mercado, assim, imenso que... Bom, não sei também, né? Não tem uma marca de luxo, mas é uma coisa que eu pensei agora falando... Sei lá, a gente conversa tanto sobre marcas de fora, agora pensando nas marcas daqui. Brasileiras, né? É verdade. Agora, imagina assim, Bia, a gente vai voltar a falar um pouco sobre consumismo, tá bom? De produtos. Quando você entra numa loja lá, tem aquela variedade absurda de produtos... que, obviamente, a pessoa do marketing fez isso para deixar a cliente maluca querendo tudo. Mas como equilibrar, assim, esse desejo de querer tudo? Porque dá vontade de querer tudo. Dá. Aí fala o que você faz. Então, eu saio correndo. Não, porque assim, o excesso, às vezes, me incomoda, na maioria das vezes. E ele é um pouco desesperador para mim. Então, já aconteceram, não foi uma ou duas vezes, foram algumas vezes em que eu entrei numa loja de beleza e eu fiquei completamente, sabe aquela poluição visual? Sim, muita coisa. Muita coisa. Como eu não sou uma pessoa super entendedora do assunto, né? Enfim, eu tenho algo mais leve pro meu dia a dia, eu conto, graças a Deus, com a ajuda de profissionais quando eu preciso, eu realmente fico um pouco perdida. E aí, ou eu vou pra uma coisa pontual, e acabo comprando e saindo, ou realmente eu entro e saio, porque eu falo, gente, tá me dando aí náusea. Até náusea, às vezes te dá uma tontura, você fala, nossa, porque é barulho, né, muitas vezes são vários estímulos, quando eu entro aí numa loja que enfim, né, vários, um marketplace de fato. Mas eu acho que, hoje em dia, quando eu vou pra comprar nessas lojas, como é que eu faço pra me equilibrar? Eu vejo muito quando eu tô fora do Brasil se vale a pena. Porque muitas vezes não vale a pena. A gente tem, graças a Deus, a possibilidade de dividir aqui no nosso país. Parcelar, o que é maravilhoso. A gente pode até gastar um pouquinho mais. Mas assim, eu vejo custo-benefício, IOF, se tá valendo a pena. Se é algo que eu vou encontrar no Brasil com facilidade. Porque o que eu faço? Quando eu às vezes tô fora, eu aproveito pra encontrar coisas que eu não encontro aqui. Marcas de lá, né? Marcas de lá. Então, a gente às vezes tem uma gama... Eu, de novo, que sou muito clarinha, às vezes tenho um pouco de dificuldade num tom de pele, porque as brasileiras são um pouco mais morenas, mais bronzeadas. Então, às vezes eu aproveito essas oportunidades pra fazer ali um combo, sabe? Mas eu acho que é muito ter esse equilíbrio. Eu acho que... eu tenho certeza que com a maturidade, a gente realmente vê que menos é mais. Então, eu escolho um bom blush, uma boa base, um bom primer, a gente faz ali os essenciais. Então sabe? Me fala quais são os seus. Poucos e bons. Os poucos e bons, tá? Então, de maquiagem eu estou hoje com Fenty Beauty,
Tá. Uma base nova veludada que eu achei maravilhosa. Depois posso passar os créditos. Eu descobri um blush do Patrick Ta, que eu tô usando hoje também, que eu conheci recentemente. Esse tom dele que tem cremoso e aquele É porque que é ele pozinho. faz uma técnica que primeiro ele acho que passa o pó e depois ele passa o cremoso por cima, Gente, né? é muito bom. Eu gostei bastante, porque eu gosto desse tom meio rosadinho, assim, sabe? Então eu tô com os dois. Passei um corretivo da MAC, que eu gosto muito. O rímel é Yves Saint Laurent, que é pra dar um voluminho. Aí meu batom, meu Deus, hoje, eu acho que é da Hermès, não tenho certeza, mas é um tom de vermelho que eu gosto bastante. O fixador da boa e velha MAC, que eu adoro. Sempre, né? Sempre. E acaba passando um pozinho da Chanel, que é pra dar, assim, tirar um pouquinho daquele brilho. Hoje tá um dia mais tranquilinho, mas eu passei por conta das luzes, do estúdio, de tudo. Então, esses são os meus poucos e bons, assim. E um lapisinho pra esfumar também da MAC, tá? Que eu gosto bastante. Tá. São esses meus poucos e bons. Pronto, é só isso pra me deixar linda. Pra me deixar linda. Não, e no dia a dia, basicamente, eu coloco, ao invés da base, um protetor solar com cor da Egin ou da Olly, que eu gosto, tenho gostado bastante. Uma textura muito boa. Legal. E agora, pra terminar, me conta aí uma curiosidade sobre os bastidores do mercado de luxo. De novo, quem vê close não vê corre. A gente carrega tudo e mais um pouco. Caixa, enfim. Mas assim, brincadeiras à parte. O mercado de luxo no Brasil, ele é muito potente, mas a gente tem equipes muito pequenas. Então, você faz de um tudo. Você é o famoso bombril, tá? Então, a gente literalmente carrega a caixa e tira foto, né? Então, independente da marca, né? Independente da marca. Então, as pessoas às vezes imaginam essa vida de glamour e não é. Realmente, você põe o salto ali antes de chegar no evento, porque você tá de tênis correndo pra caramba. Mas uma curiosidade, assim, fora essas brincadeiras, que eu acho que é legal contar a vida real, é que as pessoas às vezes não têm noção, é do quanto as marcas investem na alta joalharia e na alta costura. O quanto elas fazem realmente, o quanto a gente... De novo, a gente pensa que somos o centro da atenção, né? Mas o centro da atenção é realmente uma camada muito pequena da população. Sim. A gente tem marcas de joalheria que trabalham com a gente e fazem eventos, assim, às vezes para 10, 15 pessoas. Mas são uns baita eventos, né? Baita eventos, às vezes leva pra fora. Então, assim, o que acontece? A gente tem a alta costura, a alta joalheria, que é o mercado dos sonhos. Quando eu entrei na Dior, o Galliano tava quase saindo. Foi um pouco antes daquela polêmica que aconteceu. E o Galliano, ele trabalhava com o mercado dos sonhos, assim, na veia, assim, era raiz. Porque ele fazia uns desfiles, se vocês puderem, assim, assistir os desfiles do Galliano de 15 anos atrás, tinha fumaça, tinha floresta. Era um show, né? Era um show, eram camadas e camadas de tecido. Ele realmente honrava o Monsieur Dior, porque naquela época Dior usava muito tecido. Até foi condenado muitas vezes por conta disso. Mas assim, ele realmente... E todo mundo falava, nossa, mas como que é isso? E o luxo, realmente, a alta costura é a abstração, é o sonho. E as pessoas pensam que às vezes você compra esse tipo de roupa. E não, dali que surge o ready to wear, que é o pronto pra vestir. Que a gente vê aí nas araras das marcas que a gente tem aqui. Sim. E outra curiosidade, aproveitando que eu adoro contar, são literalmente coleções feitas para públicos específicos. Por exemplo, as princesas, as rainhas das Arábias, né, do Oriente Médio, como elas têm aí um jeito de se vestir muito próprio da cultura e da religião, esses estilistas, eles vão pra lá pra criar coleções específicas pra eles. E aí são desfiles específicos, é tudo específico pra eles. Legal. Como a gente tem aí Ano Novo Chinês, e até uma das marcas que eu trabalhei, a Dior, ela tinha até o cartão do Ano Novo Chinês, se comemorava, a vitrine era completamente focada, era algo regional. No Brasil, a gente tem o negócio do parcelamento, que eles nunca entenderam como a gente parcela tanto, né? Então, acho que são essas curiosidades que a gente não imagina que acontecem mesmo, esses eventos que são maravilhosos, milionários, mas para pouquíssimos, que realmente são esses poucos que conseguem fazer o círculo girar e a gente ter ali o batom, né, acessível pra gente, porque eles mantêm o topo, eles sustentam a pirâmide e eles vão escalando, né, pra gente ter esse aspiracional de olhar aquele desfile e falar, uau, eu quero, sabe? Você tem TikTok? Eu tenho TikTok, mas eu não uso. Cara, você não conhece a Becca Bloom? Não. Becca Bloom? Não. É uma americana bilionária que ela faz os conteúdos dela, assim, tipo, do dia a dia dela, mas é uma vida tão aspiracional, mas ela tem a vida de verdade. Podcast, que é maravilhosa. É maravilhosa. E é isso, ela participa desses eventos, das marcas de luxo.
ela vai jantar, assim, com uns colares da Bulgari, que você fala assim, Não. é mentira. E não é mentira, é verdade, é a vida da menina. E aí você acha que, sei lá, são personagens, a gente aqui não vai imaginar que existe de verdade esse mundo do topo, assim, dos bilionários, de como que é. E aí, você falou isso, eu falei, Você lembrou? Exatamente, eu vou dar uma te olhada. mandar ela Me manda, depois. me É manda. muito legal. Muito legal. Tem de tudo, assim, sabe? Eu acho que a gente, enfim, não imagina, mas pesquisem, porque é realmente muito interessante. São experiências belíssimas que são acessíveis para poucos, né? É verdade. Porque é sob exclusividade. No final é isso, né? A gente quer ter acesso, a gente até tem acesso a coisinhas aqui, coisinhas ali, mas mercado de luxo é exclusividade. É exclusividade. Bia! Exato. Eu amei! Obrigada, eu adorei. Foi muito legal nossa Obrigada conversa. pelo convite. Sigam a Bia, qual que é teu Instagram? @Beatriz_Gerlach, escreve Gerlach, depois você coloca aqui. Eu vou colocar, pode ficar tranquila, eu vou colocar aqui. E você, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube, estamos no Spotify, porque você já sabe, né? Aqui a gente fala sobre beleza com os convidados mais legais. É verdade, eu sou prova disso. Ana, obrigada pelo convite. Imagina, muito feliz, parabéns pelo sucesso, pelo projeto. Você é muito talentosa, além de linda, né? Olha quem fala. Obrigada, Bia. Obrigada. E encontro vocês no próximo episódio.